Estatuto da Criança e do Adolescente, atualizado, artigo 47 a 51. Título 2. Dos Direitos Fundamentais. Subseção 4 da Adoção. Artigo 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. Parágrafo 1º. A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. Parágrafo 2º. O mandado judicial que será arquivado cancelará o registro original do adotado. Parágrafo 3º. A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no cartório do Registro Civil do município de sua residência. Parágrafo 4º. Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro. Parágrafo 5º. A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. Parágrafo 6º. Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 desta lei. Parágrafo 7º. A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, exceto na hipótese prevista no parágrafo 6º do artigo 42 desta lei, caso em que terá força retroativa a data do óbito. Parágrafo 8º. O processo relativo à adoção, assim como outros a ele relacionados, serão mantidos em arquivo, admitindo-se seu armazenamento em microfilme ou por outros meios, garantida a sua conservação para consulta a qualquer tempo. Parágrafo 9º. Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. Parágrafo 10. O prazo máximo para conclusão da ação de adoção será de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Artigo 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. Artigo 49. A morte dos adotantes não restabelece o pátrio poder familiar dos pais naturais. Artigo 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou fórum regional, um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. Parágrafo 1º. O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado, ouvido o Ministério Público. Parágrafo 2º. Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfizer os requisitos legais ou verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 29. Parágrafo 3º. A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Parágrafo 4º. Sempre que possível e recomendável, a preparação referida no parágrafo 3º deste artigo incluirá
o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotados, a ser realizado sob a orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Parágrafo 5º. Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção. Parágrafo 6º. Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do país, que somente serão consultados na inexistência de postulantes nacionais habilitados nos cadastros mencionados no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 7º. As autoridades estaduais e federais em matéria de adoção terão acesso integral aos cadastros, incumbindo-lhes a troca de informações e a cooperação mútua para a melhoria do sistema. Parágrafo 8º. A autoridade judiciária providenciará, no prazo de 48 horas, a inscrição das crianças e adolescentes em condições de serem adotados que não tiveram colocação familiar na comarca de origem e das pessoas ou casais que tiveram deferida sua habilitação à adoção nos cadastros estadual e nacional referidos no parágrafo 5º deste artigo, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 9º. Compete à autoridade central e estadual zelar pela manutenção e correta alimentação dos cadastros, com posterior comunicação à autoridade central federal brasileira. Parágrafo 10. Consultados os cadastros e verificada a ausência de pretendentes habilitados residentes no país, com perfil compatível e interesse manifesto pela adoção de criança ou adolescente inscrito nos cadastros existentes, será realizado o encaminhamento da criança ou adolescente à adoção internacional. Parágrafo 11. Enquanto não localizar a pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança ou o adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocado sob guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. Parágrafo 12. A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizadas pelo Ministério Público. Parágrafo 13. Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente nos termos desta lei quando: inciso 1. Se tratar de pedido de adoção unilateral. Inciso 2. For formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade. Inciso 3. Oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos artigos 237 ou 238 desta lei. Parágrafo 14. Nas hipóteses previstas no parágrafo 13 deste artigo, o candidato deverá comprovar, no curso do procedimento, que preenche os requisitos necessários à adoção, conforme previsto nesta lei. Parágrafo 15. Será assegurada prioridade no cadastro a pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente com deficiência, com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde, além de grupo de irmãos.
Artigo 51. Considera-se adoção internacional aquela no qual o pretendente possui residência habitual em país parte da Convenção de Haia de 29 de maio de 1993, relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional, promulgada pelo Decreto número 3087, de 21 de junho de 99, e deseja adotar criança em outro país parte da Convenção. Parágrafo 1º. A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado. Inciso 1. Que a colocação em família adotiva é a solução adequada ao caso concreto. Inciso 2. Que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família adotiva brasileira, com a comprovação, certificada nos autos, da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil, com perfil compatível com a criança ou adolescente, após consulta aos cadastros mencionados nesta lei. Inciso 3. Que, em se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento e que se encontra preparado para a medida, mediante parecer elaborado por equipe interprofissional, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 desta lei. Parágrafo 2º. Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. Parágrafo 3º. A adoção internacional pressupõe a intervenção das autoridades centrais, estaduais e federal em matéria de adoção internacional.